Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, dia 7. Mini índice, contexto e movimentação do preço. M2B no M60 e gap aberto no diário, né, pessoal? São dois pontos do dia de hoje, né, que tiveram uma boa relevância aqui. Um deles, né, acabou não chegando, né, no dia de hoje. Essa ainda tem alguns minutos aqui para o fechamento, né? Deve fechar enquanto eu gravo o vídeo aqui. Se essa barra fecha, né, como uma 2BR, uma reversão de duas barras, né, e ela consegue fechar acima, fica mais fácil do mercado ainda assim conseguir fechar esse gap aberto. A gente conversou, né, no vídeo de ontem que essa região aqui, né, ela atua como um magneto, né, devido ao ciclo que a gente se encontra, né? A gente está num canal amplo de baixa. E canal amplo, né, ele atua muito parecido com uma lateralidade, né, onde gaps abertos, né, acabam sendo constantemente fechados, né, pessoal? Movimentações de gaps abertos. E aí, a gente tem esse gap aberto aqui, a gente está alto nesse canal de baixa, né? A gente também conversou no vídeo de ontem que mais vezes a gente acaba vendo o rompimento da LTB do que da linha de canal, é mais comum, tá? Quanto à probabilidade, é mais comum a gente ter o rompimento da própria LTB do que da linha de canal. Então, ainda faltam alguns minutos aqui para o fechamento, mas se fechar acima, né? A ideia de ter um fechamento acima é não ter um fechamento em barra sobreposta. Barra sobreposta, né, nos induz a pensar um pouco mais em lateralidade. E aí a gente tem esse gap aqui como magneto. O gap de baixo também, né, que também era uma possibilidade de magneto, acabou não chegando aqui. Nos 60 minutos, né, a gente teve aqui um setup conhecido. Né, a gente teve aqui no fechamento, né, do dia anterior, né, um M2B. Né, então a gente tem um retorno de duas pernas à média móvel de 20. Então a gente tem aqui um M2B e a abertura do dia de hoje, né, ainda foi dentro desse setup. Ainda seria aqui nos 60 minutos um setup de compra. Era o único tempo, né, onde a gente tinha algum tipo de setup claro. A gente não tinha setup de compra, por exemplo, no 15. A gente continua, né, dentro daquele alinhamento preço-média, tá, com a MM200, né, que a gente falou ontem, um alinhamento ali que nos leva àquela ideia de Fab 4. O mercado hoje, né, deu o terceiro alvo desse pivô aqui, ó. Mas se você observar aqui, ele deu o terceiro alvo desse pivô. Também tem alvos de tempos menores, né, confluindo ali nessa mesma região. Mas é importante lembrar, né, que ele teve um terceiro alvo hoje. Ele também teve um movimento aqui de três puxadas, né, pessoal, que a gente consegue observar aqui, ó. A gente tem um, né, tem duas, tem três puxadas. Até o momento, né, quando o mercado faz novas máximas, ele tem feito algumas correções. Então, a ideia de que quando ele faça novas máximas, ele pode fazer uma correção, né, acaba sendo por similaridade com o movimento anterior. Então, a gente tenta aprender com aquilo que o preço fez, né, em momento anterior, para não tentar criar uma expectativa, por exemplo, de reversão. Se numa nova máxima ele corrigir e voltou a subir, uma nova máxima ele ainda pode corrigir e voltar a subir. Então você tem que tentar aprender com aquilo que o mercado vem fazendo. Aqui no 60 minutos, né, a gente havia conversado que já era tendência, né, pessoal? Aqui eu tenho já um primeiro fechamento completo acima da média móvel de 20 e depois a gente tem vários outros fechamentos acima da 20. A gente teve só esse aqui abaixo, levemente abaixo, né, tá? Aqui são alguns gaps abertos, né, de tempos menores. O que é interessante, né, a gente deixar aqui para o M60, né? Acho que eu posso deslocar já esse gap aqui. Esse gap aqui acho que é do 15 minutos. Né? A gente tem esse gap aberto aqui, ó. A gente consegue ver que esse canal, né, ele está numa movimentação bem lateral. E se ele se parece com lateralidade, é importante a gente deixar, né, alguns gaps abertos, né, como uma possibilidade de magneto. Se eu, né, o que a gente acabou fazendo aqui? A gente duplicou, né, essa movimentação dessa máxima para essa máxima. A gente chega nessa região aqui, né, como uma região de três puxadas. Se você duplica essa região e coloca no ponto mais baixo, né, você chega a uma nova possibilidade de canal, mas um canal que se parece muito com uma lateralidade. Se ele se parece muito com a lateralidade, esse gap aqui, né, pode muito bem também atuar como um magneto. E ele chegaria também, né, a ficar, né, numa terceira puxada, num terceiro toque da própria LTA. Tá? Não é a mesma coisa que uma wedge, tá, pessoal? Não tem o mesmo potencial de, de probabilidade, né, onde você busca, por exemplo, né, num terceiro toque na LTA, dizer que 75% das vezes ele vai fazer uma movimentação de correção. Tá? É diferente. Então aqui a gente está numa correção leve, né? Essa correção também foi uma correção comportada, né? Seria o termo que o Brooks usa para correções
onde você não vê um ímpeto muito grande dos vendedores ali, onde você vê, por exemplo, a redução da volatilidade, né, por dojis. Aqui também, né, você tem uma correção, né, bem comportada também, né, a gente não vê grandes barras aqui, né, tendo boa continuidade, tá, até o presente momento. Então, aqui nos 60 minutos, continuamos acima da 9. Dentro desse contexto aqui, pessoal, é mais fácil ele continuar subindo, tá, do que ele gerar um movimento, né, de lateralidade ou reversão. Quando que ele poderia gerar um movimento de lateralidade, né? A mesma ideia que a gente apresentou ontem. Teria que ter, por exemplo, um gap de média por aqui. Essa região de troca de polaridade aqui é bem importante, tá? Porque ela fecha aquele gap do diário, tá? Exatamente nessa região aqui é o fechamento daquele gap do diário. Para ter, né, algum tipo de condição de lateralidade ou mesmo reversão, o mercado precisa fazer um gap de média. Gap de média ainda seria um setup de compra, onde ele poderia retomar, né, a ideia de fazer um teste aqui ainda na nova máxima. Poderia também fechar o gap do diário, exatamente essa linha pontilhada aqui. 15 minutos. Aqui no M15, né, se a gente der uma olhada aqui também, voltamos, né, a ter tendência, né, a gente tem alguns fechamentos aqui completos acima da 20. O 19º, o 20º, né, ali chegam, né, no limite ali da ideia de tendência. Aqui tivemos um gap de média, né, pessoal? Tivemos o fechamento desse gap, ó, tá? Tivemos aqui também um gap de média já no 15 minutos, ó. Então a gente tem aqui uma tendência, o mercado veio, né, fez o gap de média, né, que são essas duas barras completas aqui, e até então a gente está numa lateralidade. O gap de média tem, né, como uma possibilidade, né, um reteste do topo dessa movimentação, tá? Isso daqui, né, vai ficar para amanhã para a gente tentar achar mais alguma interpretação aqui dessa movimentação, tá? Então, chegando aqui no fechamento. Aqui era uma região de troca de polaridade, né, pessoal, que durante a manhã a gente visualizou essa possibilidade aqui como uma possível wedge, né? Então tem uma puxada, uma segunda puxada, tem já uma correção na própria barra 1 do dia. Depois a gente tem aqui o rompimento. E aí o rompimento teve uma, né, e teve duas pernas. Então ele cumpriu a premissa, né, da sua falha de wedge, tá? Fez as suas duas pernas de alta. Acabei fazendo só um scalp aqui na parte da manhã, né, na compra, e depois um outro trade aqui, né, nessa correção, tá? Fica mais fácil a gente conversar ali nos 5 minutos. Antes eu fiz uma venda, né, que já a gente conversa aqui sobre as razões e como, né, que foi realizada essa venda. Então, a gente continua em cima dessa região aqui. Quanto ao dia anterior, né, só para a gente dar uma olhada, a gente está aqui em cima ainda, né, da região de 38,2, ainda estamos acima dos 50%. Acima dos 50% ainda é um mercado mais comprador do que vendedor, tá? Se você divide no meio, né, toda a movimentação, você ainda está numa movimentação mais de alta também. Estamos no setup de gap de média, né? Teria que ter um rompimento para ter continuidade dessa movimentação. Tá? Então a gente vem aqui agora para os 5 minutos, né? E aqui nos 5 minutos a gente conversa um pouco mais sobre a movimentação intraday. O dia anterior, né, pessoal, foi uma lateralidade. O que a gente falou sobre lateralidade, né? A lateralidade ela podia nos colocar numa possibilidade de Fab 4, caso tivéssemos, por exemplo, né, um gap de alta. Tá? Gap de alta seria, né, o preço abrindo, por exemplo, acima dessa lateralidade e tendo um primeiro fechamento assim, ó, de alta. Por que o gap de alta é importante para isso daqui? Porque o gap de alta ele consegue realinhar as médias pelo ponto de abertura e pelo ponto de fechamento. Tá? O que a gente teve hoje foi um pouco diferente. Né? Tivemos uma boa outside, né, e ela fecha fora da lateralidade, só que pouca parte do seu corpo estava fora dessa lateralidade. Lembra das regras, né, que a gente estudou nos vídeos sobre rompimento? Né? Você está vendo, por exemplo, essa barra tentando romper. Né? Se você olha para essa barra, tem menos de 30% do corpo dessa barra fora dessa região a ser rompida. Essa era a questão, né, que nos fazia esperar, por exemplo, uma segunda barra. Se, né, fosse diferente disso daqui, se fosse, por exemplo, essa barra tivesse, ela tivesse aberta, né, por exemplo, aqui, ó, e a gente tivesse o mesmo tamanho dessa barra, né, porém, né, com o seu fechamento bem afastado, né, com muito mais do que 60% do seu corpo fora, até daria uma entrada já na barra seguinte, tá? Aí seria uma possibilidade de ingresso imediato. Mas essa barra aqui a gente precisava, né, ter a ideia de continuidade desse rompimento, tá? Porque a maior parte do seu corpo estava dentro ainda da lateralidade. Então, depois disso daqui a gente associou a movimentação de um possível triângulo expandido, né, pessoal? Lembrando que lá nos 60 minutos, né, era onde a gente tinha
algum tipo de leitura um pouco mais clara, né? Porque era só lá que havia o setup. Aqui o mercado, como falei, né? Aqui acabei fazendo uma compra, mas saí no 50% da movimentação. Eu deveria ter mantido uma parcial ali. Aqui, né, foi o meu segundo trade do dia, acabou sendo uma venda, né? Foi uma venda exatamente aqui, né? Por que uma venda aqui, né, Luciano? Aqui você tem alvo, né? Se você traçar aqui, ó, o Fibo do dia, ali o mercado tinha acabado de atingir, né, o seu segundo alvo. Se você tira um pouco mais o zoom aqui e estende uma linha, né, você também estava numa região, né, de topo duplo ou topo triplo, né, como você queira. Então aqui era uma região, né, onde eu tinha algumas razões para ter algum tipo de realização de lucro, né, ou seja, por níveis, né, de onde o preço chegou. Então eu acabei fazendo uma venda alta. Venda alta seria o quê, pessoal? Tive na barra anterior um doji. Lembram do estudo de final de semana, né, que a gente conversou? Quando a gente tem um doji, a gente tem uma lateralidade em uma barra. Então se eu vendo acima desse doji, eu estou vendendo acima de um nível de resistência, né, acreditando que o mercado voltaria para dentro dessa movimentação. Minha ideia era que ele tivesse conseguido renovar a máxima dessa barra, né, que assim eu teria, né, cerca ali de 180 pontos, né, minha entrada estava um pouco mais abaixo aqui, seria cerca de 180 pontos aqui, tá, para pegar a própria L1 e aqui sair de uma parcial. Como ele fez isso posteriormente, ó, eu tenho um microcanal, eu sei disso, né, eu sei que é um microcanal. Então essa venda era um scalp, né, e eu tinha que fazer parcial na própria L1, porque se ele retoma a L1, eu tomaria um stop. Então, como ele fez a lateralidade e eu fiz uma parcial na L1, ele voltou. Quando ele fez a L2, né, na região de fundo duplo, eu acabei fazendo outra parcial. Lá no 15 minutos, essa movimentação fechou, né, com uma movimentação que a gente chama, né, de falha de L1, né, que é exatamente isso daqui. Ó. Eu tenho um microcanal, tá? Eu tenho uma série de barras aqui sem nenhuma correção. Eu tenho aqui uma L1, né? E essa L1 ela falha na própria barra. A própria barra, ela armadilha todo mundo que acreditou, né, na venda dessa barra. E aí eles acabam, né, tendo a possibilidade, né, de ter os seus stops, por exemplo, né, para quem está vendido acima, por exemplo, dessa barra. Então, ele já aciona alguns stops, tá? Para quem está vendendo abaixo de barras, né, e colocando seu stop em máximas de movimentação. Então, já era uma movimentação que nos leva à premissa de duas pernas, sendo a primeira perna essa e a segunda perna essa. Também tínhamos, né, a segunda movimentação de premissa de duas pernas, que seria a falha de wedge. Tá? Então, ali nos 5 minutos, quando ele fez essa movimentação, acabei encerrando ali a minha parcial, né? O preço médio já estava um pouco mais alto. Depois disso daqui, né, pessoal, a gente viu uma possibilidade de compra, onde a gente fez um desenho da seguinte maneira, né? Que o preço poderia, né, depois dessa wedge aqui, ó, renovar esse ponto de inflexão, tá? E ele renovando esse ponto de inflexão, ele subiria menos, faria uma terceira puxada, seria uma nova wedge, e aí seria uma wedge bull flag, né, uma bandeira de alta em forma de cunha. O mercado acabou vindo já direto em micro canal, acabei fazendo uma compra aqui, né, e tinha mais razões, né, pessoal, aqui era a região de 38.2, né, se a gente colocar o FIBA, aqui é a região de 38.2, aqui é a região de wedge, né, eu tenho uma movimentação de 3 puxadas também, né, igual a gente teve essa movimentação de 3 puxadas, aqui era um bom ponto para realizar lucro, né, para quem estava comprado também, é um movimento de 3 puxadas, pode gerar uma correção maior, né, o Brooks explica muito bem isso, para que você fique atento a essas movimentações. Então aqui você teve uma, teve duas, teve 3 puxadas, teve aqui também o mesmo setup lá do 60 minutos, né, um M2B, só que com um pouco mais de contexto, né, você já tinha um impulso de alta, você estava só lá no 15 minutos numa L1, né, então aqui no 15 minutos já era L2, né, pessoal? Deixa eu só fazer essa marcação aqui. Aqui no 15 minutos era uma L2 já. Deixa eu só colocar essa marcação aqui. Só para a gente dar uma olhada no M15. Para ver onde que o preço estava aqui. Quando o preço atingiu essa região. Ele já estava aqui realizando a L2. Né? Então a gente teve aqui ó, a L1, né, que fez a falha de L1 aqui na própria barra. Quando ele perdeu o mínimo uma segunda vez, a gente estava aqui ó, numa L2. Ainda era um setup bem comprador, né, quanto a esse ciclo aqui. Era um ciclo forte. E mais um ponto, né, aqui do 15 minutos, só para a gente encerrar aqui o estudo de hoje. Aqui no 15 minutos, ó, ele voltou a ser microcanal. Tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro, tenho 5 barras sem nenhuma correção. Mesmo essa barra aqui sendo negativa, o preço, né, não conseguiu vir, os vendidos não conseguiram trazer a mínima abaixo da mínima da barra anterior. Isso deixa o mercado, né, numa possibilidade de um microcanal, não tão forte quanto esse daqui, né, que todas as barras acabam fechando acima, né, das máximas das barras anteriores, exceto essa última aqui.
mas esse micro canal ainda é mais forte do que esse. Por quê? Porque a quarta barra aqui, né, acaba sendo um doji negativo. Ainda assim, né, eu tenho aqui ó, uma L1, certo? O que a gente conversou de manhã? Que, né, como melhor probabilidade era o mercado vir fechar o gap, tá? Ele falhou de fazer essa movimentação. E a gente tem melhores probabilidades de estar vendendo quando a gente tem o quê? Uma L3, tá? Por quê? Porque é um ciclo extremo, né? Vendi, Luciano, L1. Beleza, ó, ficou lateral um tempão ainda. Vendi a L2. Ainda assim, você enfrentou ali pelo menos, ó, pelo menos uma hora e meia de lateralidade. L3, né? L1, né? Retomou máximo, L2, retomou máxima, L3. A partir daqui a gente tinha L3. A partir daqui, né? Aí é mais interessante você estar pensando, por exemplo, em buscar alguma venda lá nos 5 minutos. Quando, né, você tem uma L3 aqui no 15. Então aqui foi a nossa L3 no 15 minutos. Aqui nos 5 minutos, ó, era essa movimentação, né? Aqui nos 5 minutos você consegue ver também, já que os topos estão cada vez mais baixos. Ó. Eu tenho um topo mais baixo, tenho um topo levemente mais baixo. Aqui uma pequena duas pernas aqui, né? Dá para a gente considerar somente esse daqui ainda. Depois disso daqui, né, as correções foram ficando cada vez mais rasas, tá? Então, dentro, né, dessa movimentação aqui, depois daquilo lá, né, sim, você poderia estar buscando, né, algum gatilho de venda, né, porque aqui ó, você teve, né, a L3 lá do 15 minutos, e aí você poderia pegar uma venda aqui, né, aqui você tinha que tomar cuidado, porque era uma movimentação de três puxadas, movimentação de três puxadas a favor de tendência de alta pode ser uma wedge bull flag, mas teve um rompimento. Então, se eu chamo isso daqui de uma wedge, a princípio a gente já tem uma premissa de que de pelo menos uma segunda perna de baixa, tá? Então, se a gente for parar para pensar, se a gente já tem algum tipo de movimentação para amanhã, né, a gente tem a predisposição aqui, né, de ter pelo menos, né, uma segunda perna de baixa por conta dessa falha de wedge aqui, tá? O mercado ainda volta para testar, né, a sua região ali de rompimento. Deixa eu ver se a gente consegue construir mais alguma coisa aqui. Aqui a gente tem um impulso de baixa, né, pessoal? Quando a gente tem um impulso de baixa, normalmente, né, quando a gente pensa em impulso e canal, né, a gente pensa que esse impulso ele vai nos levar também pelo menos uma segunda perna, né? Então, também teria predisposição a uma segunda perna de baixo. Então, a princípio, né, tá mais fácil a gente ter pelo menos uma nova mínima aqui. Aí a gente tem que ver se é 200, se ele vai romper a 200, se ele vai conseguir respeitar essa movimentação ou não. Também, de novo, temos uma lateralidade, ó, 32 barras. Lateralidades podem gerar tendência, né? É um ponto importante sempre de, de manter em mente, né? E se, né, o mercado, por exemplo, abre no gap de baixo, poderia abrir, né, num Fab 4 de venda e ter algum tipo de movimentação mais prolongada de baixa, né? Então a gente tem que ficar atento com isso daí. Mas é uma movimentação que vai andar aqui, ó, nos 60 minutos, onde é tendência, a fazer o quê? Um gap de média, né? Ele poderia vir fechar esse gap, ó. Você tem só 500 pontos até o fechamento desse gap. Vamos ver no diário. No gráfico diário aqui de onde o preço parou, né, até o fechamento do gap do diário teria 1.300 pontos, tá? Então, são pontos ali de relevância dentro de uma possibilidade de movimentação de baixa. Aqui também é alto no canal de baixa, né, pessoal? Então, se ele não rompe esse canal, aqui é mais uma região vendedora do que uma região compradora, tá? Isso no gráfico diário. A gente também tem que colocar isso daqui em mente, não dá para a gente pensar só no 60. Então, se ele entra num gap de média ali, claro que pode ter ainda uma correção, mas é sempre bom a gente ligar, né, os dois lados, nunca um lado só, né? Aqui é o canalzão amplo, né, lá dos 60 minutos, né, que é esse canal aqui. Toda essa movimentação aqui. E conforme a gente falou, né, mais vezes a gente assiste o rompimento da LTA, né, do que da linha de canal. Rompendo a LTA, né, geralmente começa algum tipo de lateralidade. Menos vezes a gente vê o mercado reverter de maneira direta, beleza? Valeu, né? Se gostou, curta, compartilha, né? Se inscreva no canal. Um forte abraço para vocês aí, bons trades amanhã e até amanhã.